Senhor, povo de Deus, louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos uma vez mais neste culto missionário, porque entendemos à luz da Bíblia que Deus, Ele está trabalhando os últimos detalhes para o arrebatamento da igreja. Quero pedi-lo para ficar de pé, abra sua Bíblia, Quinto Evangelho, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, quero ser fiel ao tema que o Senhor tem colocado ao coração da nossa liderança e trazer uma palavra sobre esta primeira parte do versículo, que a promessa é para nós, a promessa é para os nossos filhos, a promessa é para todos que estão longe, ainda aqueles que o Senhor chamar. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Agradecemos pela oportunidade e também o peso da responsabilidade de compartilhar dentro desta que circunda mais de 8.000 promessas da Bíblia. Deus, Ele dá uma característica principal a essa, colocando um artigo definido, dizendo a promessa. Diz a Bíblia, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Você que quer ouvir a voz do Senhor pela palavra, diga glórias a Deus. Assente glorificando o Senhor. Eu quero nesta oportunidade, quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, entendendo a urgência, entendendo a dimensão da obra missionária, eu me lembrei de uma expressão que o pastor Leonard Ravenhill, ele disse que os pregadores desta geração, eles serão responsabilizados diante de Deus pelos pecadores dessa geração. Quando nós pensamos no pentecostalismo, diferente da visão dos críticos, ele não é um movimento à procura de uma teologia, em absoluto que não. O pentecostalismo, ele apresenta um testemunho vívido do Espírito Santo na obra da igreja. É por isso que, quando você se atém a homens que eles foram chamados por Deus para a obra missionária, eles tiveram que ser despojados de tudo aquilo que tinha valores meramente materiais, para que o espiritual, para que aquilo que é extraordinário, aquilo que é sobrenatural, pudesse encontrar guarida. Quando o pastor John York escreve o livro Missões na Era do Espírito Santo, ele vai dizer que a obra missionária, ele é a agenda de Jesus até a volta gloriosa do Senhor. E quando eu pensava nesta palavra em Atos dos Apóstolos, eu fui levado a pensar e a entender à luz da revelação bíblica, que quando o Senhor, ele gera esta promessa no útero da humanidade, ela acontece em um momento onde Deus estava construindo mudanças tão extraordinárias, tão altas, que nunca mais a terra seria a mesma a partir do momento que a promessa fosse estabelecida. Eu atentava para esta palavra e, pensando de maneira intuitiva naquilo que está no texto sagrado, eu pude pensar o que esta promessa provocou de mudança na vida de homens e mulheres que foram tocados por esta promessa. A Bíblia vai mencionar que há um homem por nome de Pedro, quando ele sai da sua timidez, depois de viver momentos oscilatórios comportamentais, em um momento ele quase toca os céus como indo a extra, outro momento ele está despinguelando para o inferno, mas naquele momento que ele toca esta promessa, no momento em que ele é impactado por esta palavra, no âmbito ainda da sua promessa, não na sua concretização, a Bíblia vai explicar que este homem passa por mudanças profundas. E pensando nisto, eu pensei, o que mudou este homem? O que mudou um homem que, não obstante causar um terror tremendo nas igrejas por onde o seu nome chegava, este homem, um terrorista, eu posso assim afirmar, por nome de Saulo, mas quando ele tem uma experiência com Deus,
em um caminho que se aproximava de Damasco, diz a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 9, versículo de número 17, quando não obstante Ananias entender diante do Senhor que era um ato perigoso, mas quando ele ora por Saulo, aquele homem é cheio do Espírito, ele recebe a promessa. Que mudança foi esta que transformou esse homem que outrora trabalhava para destruir uma fé construída no Calvário? Mas quando ele escreve a primeira carta aos irmãos de Corinto, no capítulo de número 9 e o versículo de número 16, ele vai dizer: ai de mim se não pregar o evangelho. Que mudança foi esta? Mudança esta que quando ele escreve o capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, no versículo de número 23, ele vai dizer: eu faço tudo por causa do evangelho. E é pensando nesta promessa é que a Bíblia Sagrada, ela não traz isso em um modelo simplesmente humano ou construído pela sua forma cognitiva. Não, esta promessa gerada por Deus na eternidade, ela aparece na primeira manifestação na terra, em um momento onde a história do povo de Deus mesclava entre o indiferentismo, mesclava entre fraquezas e idolatrias, um povo contumaz. Mas a Bíblia vai mostrar para mim, quando o profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo de número 13 e o versículo de número 14, em um apelo do próprio Deus na instrumentalidade do profeta Joel, a Bíblia vai dizer que era um tempo, há um clamor do céu para que houvesse uma conversão com jejum, com lágrimas e quebrantamento. Era um momento onde não poderia ser construído hábitos, apenas costumes, mas que precisava experimentar uma mudança transformadora. E aquela mudança iniciada na profecia de Joel, ela agora alcança os ministros do santuário, porque vai dizer, é para ministro do santuário também. Parece-nos que esse momento agora, quando o profeta Joel, inspirado pelo Espírito de Deus, ele agora convoca as pessoas a um retorno, a uma conversão, a uma vida que saía da história do passado, uma vida que não estava mais aprisionada aos testemunhos dos heróis, os ícones referenciais do tempo passado. Mas o que Deus estava chamando o profeta Joel para profetizar era um momento em que precisava haver um retorno a uma vida abundante do Senhor. É por isso que quando atentamos para o livro do profeta Joel, Deus, na sua especialidade, a Bíblia judaica ou a Bíblia hebraica, esta Bíblia traz 4 capítulos no livro de Joel, diferente da tradução em português. Mas isso não é casualidade, isso não é porque o editor, ele teve um momento nobre apenas por pensar naquelas expressões. Mas a Bíblia hebraica, ela traz no capítulo 3, exclusivamente para mostrar o efeito desta promessa. É por isso que quando você se detém no capítulo 2, versículo 28 da nossa tradução, há 2 palavras que elas não estão perdidas no texto, não estão desalojadas, não é um pecado da sintaxe da frase, não. Ali vai dizer depois disso, isso que? Houve um quebrantamento, houve um arrependimento, houve rogos, houve jejum, houve lágrimas, e depois disso, o Espírito diz, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esta profecia agora entra em processo de stand-by. Transcorria o ano 820 a.C. e parece-nos que naquele momento Deus tranca o céu. Eu disse parece, naquele momento parece que a revelação bíblica ela começa a ter só menos importância. Não, mas pasme você nesta noite, que esta promessa que o Senhor havia falado na instrumentalidade do profeta Joel, ela estava aguardando o momento mais extraordinário que a humanidade contemplaria. Esta promessa que fora vaticinada por Deus na instrumentalidade daquele profeta, agora parecendo que estava em stand-by, mas ela não estava esquecida, não caiu na mesmice, não saiu do projeto de Deus, não. A Bíblia vai explicar que Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, quando ele estava terminando o seu ministério, depois de tratar de 2 homens que o seu coração estava tomado pela angústia, tomado pela situação de decepção e tristeza, ele começa a falar, mostrando
mostrar o projeto, começa a evidenciar as fases, e diz a Bíblia que quando ele volta agora, já ressurreto, e entra em um cenáculo trancado, ele vai dizer: olha, fica lá em Jerusalém, fica na cidade, porque a promessa, ela vem do alto. Quando o doutor Lucas vai escrever o capítulo 24 e o versículo 49 do seu evangelho, ele vai dizer que era para ficar na cidade, até que do alto fosse revestido daquele poder. Aquela promessa não era para quem queria simplesmente gostava, não, esta promessa é para quem acreditava piamente, obedecia e esperava. É por essa razão que, quando Jesus vai dizer aos discípulos: fica na cidade, até que do alto sejais revestido de poder, a Bíblia vai explicar para mim, vai explicar para você, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e o versículo de número 5, a expressão sagrada vai dizer: e sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Esta promessa, que ela salta agora dos lábios do profeta Joel, ela enfrenta 400 anos de silêncio profético. Parecia-nos que a humanidade agora já não se lembrava mais dos escritos, já não se lembrava mais da profecia. Mas quem diz que Deus depende do homem lembrar do que ele falou? Não. Jesus, a palavra do Senhor revela que ele vela pela palavra para cumprir. É por isso que Isaías, 800 anos aproximadamente antes, ele vai empunhar uma grande palavra, dizendo no capítulo 40, no versículo de número 8: seca a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Quem disse que a derramado o Espírito não era alguém tomado por um momento efusivo, um momento de glamour? Não. Quem disse a palavra foi o próprio Deus. Vai ter visão, vai ter sonho, vai ter grandes manifestações espirituais, porque a promessa, ela não veio para melhorar o estigma da nossa igreja, a promessa não veio para melhorar a autoestima, não, mas a promessa é o revestimento de poder, porque a responsabilidade que cai sobre a minha vida, que cai sobre a sua vida, a única alternativa para sobreviver é ser revestido da promessa. Perceba, que quando eu olhava para esta palavra aqui, e eu me detenho na expressão sagrada, o texto vai dizer que quando eles ouviram a expressão, há alguns dias mais, a promessa vai acontecer. Aquele momento, a Bíblia vai mencionar na sua forma cronológica, que 10 dias se passaram, mas eles não foram para casa, não tiraram dias para viajar, não saíram de férias, mas eles foram para a oração. Sabe por quê? É porque o que eles perceberam na instrumentalidade do profeta Joel é que a promessa saiu a partir de um quebrantamento de oração, saiu a partir de momentos e tempos de jejum. E agora a Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos em um só lugar, mas a promessa, ela não via para testar probabilidades, não. A Bíblia vai explicar, quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo de número 8, ele vai dizer: recebereis poder. O terceiro aspecto desta promessa é que ela é elucidativa. Não disse porque receberíamos sem entender, não. Ela não diz que seria algo que entraríamos em transe do qual não dava para explicar também, não. A Bíblia vai dizer: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vai dizer mais, para você ser testemunha, não é alternante, não é que começa aqui, depois quando faz aqui vai para lá, não. Ele vai dizer de simultaneidade, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É porque a promessa, ela não tem bairro, a promessa não tem localidade específica, mas o propósito de Deus é o mundo. Ele não morreu apenas pela Assembleia de Deus do Brasil, não. Ele morreu para salvar toda a humanidade. Então é muito natural, óbvio e consequente que a promessa alcançaria todo aquele que crê. Então perceba que quando eu olhava para esta palavra, que promessa é esta? Onde surgiu esta coisa tão extraordinária? A Bíblia vai dizer que agora, quando eles estão esperando, estavam orando, estavam acreditando, estavam em um momento para receber, diz a Bíblia que a promessa viria do alto. É por isso que quando Jesus fala, e eu cito
cito uma vez mais, Lucas capítulo 24 e 49, ele vai dizer, a promessa é do papai, mas ela vem do alto. Sabe por quê? É porque batismo com o Espírito Santo, ele é perfeitamente, doutrinariamente explicado na palavra. Por mais que um grupo de pessoas conhecido como cessacionistas estão terminantemente afirmando que isto ficou nos dias apostólicos, isso não é verdade. A igreja, a Assembleia de Deus, não está completando 110 anos por casualidade. É porque um dia alguém ensinou para a gente que a promessa também era para nós, era para nossos filhos e para todos que ainda ouviriam esta palavra. Quem acredita, levanta a sua mão e diga glórias ao nome do Senhor. Esta promessa, ela mudou de domicílio, porque o Senhor diz, vem do alto. E perceba que quando esta promessa agora muda a atmosfera em Jerusalém, diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 1, a expressão do texto original é Ouranos, e a palavra grega Ouranos quer dizer a sede dos poderes perfeitos. Sabe o que Deus estava mostrando para Lucas, o evangelista? Estava dizendo, Lucas, a promessa que um dia foi gerada na eternidade, foi gerada no céu, ela agora vai estar à disposição de todo aquele que crê. Ora, irmãos, eu olho para esta palavra e me impressiona a grandeza, a sabedoria, a maneira extraordinária de Deus. Porque se Ele tivesse trazido esta promessa lá no jardim do Éden, tinha ido embora junto com os ramos da figueira. Se tivesse trazido esta promessa lá no Êxodo, tinha mergulhado nas águas do Mar Vermelho. Mas a promessa que Ele lançou do céu, ela alcançou um coração que hoje há quase de 100 milhões de pessoas que crê, prega e acredita nesta promessa. Se esse grupo está aqui, diga glórias ao nome do Senhor. A Bíblia vai explicar para mim e vai explicar para você que quando a promessa sai do céu, a Bíblia vai dizer, houve do céu, veio do céu, desceu do céu um som de um vento, como de um vento, veemente e impetuoso. Só que a gente não foi cheio de vento, aleluia. A casa se encheu de vento, aleluia. Sabe por quê? É porque o extraordinário de Deus não é que alguém contemple a partir daquilo que pode tocar, não. O extraordinário de Deus não é a partir daquilo que pode ser facilmente materializado, não. Quando a Bíblia vai explicar na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo de número 4, a expressão vernacular que fala que o que faz a gente vencer o mundo, ele não vai dizer que é algo que pode tocar, ele vai dizer é a fé, aquilo que na escola eu aprendo que é abstrato, mas da Bíblia eu vou entender à luz da revelação que é concreto. Sabe por isso que quando a Bíblia vai dizer fica em Jerusalém para receber poder, eles não foram lá porque simplesmente tinham uma amizade com Jesus, é porque o Espírito da profecia, o Espírito eterno, o Espírito de Deus, ele estava gerando uma expectativa naquela gente. E diz a Bíblia Sagrada que de repente, em um momento ímpar, em um momento de start, a Bíblia vai dizer que veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu a casa. Quando a casa enche, a Bíblia vai dizer que afluiu de Jerusalém muitas nacionalidades, e as pessoas ouviram, atraídas pelo barulho, e diziam, vamos ver o que está acontecendo. Ora, eu me lembro aproximadamente há uns 19 anos de idade, eu estava dando aula da escola bíblica dominical, e aquela aula era sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo. E quando eu dava aquela aula, tinha um dos alunos ali, ele era médico, exercia o exercício da medicina, e quando eu falava sobre o batismo com o Espírito Santo, ele de uma forma até desrespeitosa, talvez pela minha idade na época, ele disse, olha aqui meu irmão, isso não serve para nada. Eu olhei e disse, não estou acreditando, eu estou ouvindo isso da escola dominical da Assembleia de Deus. Aquele irmão diz, é verdade, olha, ele quer dizer mais para você, eu sei até imitar essa língua estranha que você está falando. Aquele momento, o Espírito do Senhor,
Ele encheu meu coração, aleluia. Ele me levou a quando eu tinha 7 anos de idade, e fui selado com esta promessa, e desde então, nunca mais parei de falar em mistério com Deus, nunca mais parei de sentir comunhão com Deus, nunca mais deixei de desfrutar a intimidade de Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que o segredo, quando eu gosto dessa expressão no texto original, em Salmo de número 25, versículo 14, a expressão do hebraico é sod. A palavra sod quer dizer intimidade, segredo. Não é para quem quer, não é para quem se torna religioso, não. A palavra intimidade é para aquele que teme o Senhor e acredita na sua promessa. Se você acredita, levanta a sua mão e diga glórias ao nome do Senhor. Aquele homem agora, eu paro e diz, deixa eu dizer uma coisa, aleluia. Eu acredito que você sabe imitar e sabe falar melhor, aleluia. Agora, se eu quero dizer uma coisa para você, que vai bater lá no fundo da sua alma, você nunca mais vai esquecer disso que é. Eu disse, eu quero ver você sentir o que eu sinto, aleluia. Ei, criticar a gente, porque falamos em línguas estranhas, não é tarefa difícil, não é coisa impossível, mas receber o que a gente recebe, porque acredita, porque toma posse, é isso que faz a diferença. Eu me lembro que quando os nossos jovens missionários foram enviados para o projeto de Janela 10x40, o projeto radical, e em um dos países da Europa, eles viveram um momento muito ímpar, e naquelas conexões de voo, naquelas transmissões de cidade para cidade, por vezes aquela gente de igreja tradicional pegava os nossos moços e dizia para eles assim, olha, então como é que é esse negócio de línguas estranhas, o povo da breia, aquela coisa toda, até que uma pessoa ficou endemoniada. Quando ficou endemoniada, não adiantou citar Salmo 23 de memória, não adiantou citar Romanos capítulo 8, versículo 31, mas chamaram o pessoal nosso, e sabe o que eles fizeram? Sai no nome de Jesus, isso é poder, isto é a promessa que faz a diferença na minha e na sua vida. Não é para melhorar o status, não é para melhorar a nossa boa forma, não, mas é para que nós possamos sobreviver em tempos de adversidade, ao que Pedro não imaginava, quando ele falou para Jesus, eu vou até a cruz, não vai acontecer nada comigo. Ele não imaginava que a coisa era muito mais difícil do que ele pensava, do que ele sonhava, mas no momento em que ele recebe a promessa, o som encheu a casa, mas o Espírito encheu as pessoas. Diz a Bíblia que línguas foram repartidas como língua de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas. A promessa que mudaram de domicílio agora, ela inaugura uma nova dimensão na história da igreja. Que dimensão é esta? A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo não esperou o culto da noite, não. Diz a Bíblia que era 9 horas da manhã, o sol estralando, e diz a Bíblia que quando eles estavam em 9 horas da manhã, eles falando em línguas estranhas, Pedro, que negou diante de 2 secretárias domésticas, negou diante de um porteiro de uma casa do sumo sacerdote, a Bíblia vai dizer que ele levantou e dizendo, agora a mensagem está comigo. Sabe o que a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 41? 3.000 pessoas se converteram a Jesus. O que é que mudou? Qual foi a mudança? Que transformação foi esta? Pega um homem pescador de linguagem simples e coloca ele no bojo dos maiores televangelistas. É porque a promessa do Senhor, quando aquelas 16 nacionalidades, eles se aproximaram para ouvir o que ele ouvia na sua língua nativa, eles não estavam ouvindo a última notícia da CPI da pandemia, eles não estavam ouvindo a última notícia de Herodes. O que eles ouviam é falar das grandezas de Deus, porque a promessa, ela não é para falar da grandeza do homem, a promessa não é para falar da grandeza do ministério, não é estatística, a promessa é para levar o evangelho até os confins da terra. Este evangelho não é técnicas de memorização, este evangelho não é autoajuda, este evangelho é ajuda cabeça, alma e corpo, corpo, alma e espírito, porque ele trata o homem na sua parte trina, toda a estrutura do ser é transformado pelo poder do evangelho, e não teria outra coisa a não ser levar este poder até os confins da terra. Nós estamos vivendo dias em que eu olho para a palavra do Senhor, e algumas dessas manifestações, elas parecem ter tomado uma tônica diferente, mas eu me lembro que no mês de março, agora próximo, quando nós começamos a falar sobre esta campanha, a promessa, era um domingo,
domingo, e o rigor do distanciamento em Nova Ponte estava muito grave, muito difícil, e então nós ministrando com todo o cuidado, para o povo não glorificar rápido demais, forte demais, enfrentado demais. Mas irmãos, quando foi dando aproximadamente, aleluia, 15 minutos para terminar o culto, o som começou a soprar no ambiente. Alguém começou a levantar enquanto pregava a palavra, começou a levantar e começou a glorificar. Outro levantou na mocidade e começou a glorificar. Alguém no ciclo de oração começou a glorificar. Eu olhei para uma criança menos de 10 anos de idade, ele começou a glorificar. Quando eles começaram a glorificar, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. 5 ou 6 pessoas, final de culto e domingo, foram batizados no Espírito Santo de Deus. Esta promessa é para nós, esta promessa é para os nossos filhos, esta promessa é para todos quando o Senhor chamar. Para eu finalizar nesta noite, alabaxanda cantarabagas. O diabo olhou e disse: 3.000 é muito para nós, aleluia. Só que quando eles foram tocados pelo Espírito da promessa, por aquela promessa extraordinária, aqueles 3.000, eles disseram: nós não podemos perder o efeito da promessa. Em Atos capítulo 2, o versículo 42, a Bíblia vai dizer que eles perseveraram, não deixaram para vir só no congresso da Umaduc, não. Eles perseveraram na comunhão, no ensino, no partir do pão e na oração. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 4 e o versículo de número 31, que nunca mais aquela igreja foi a mesma, porque quando eles terminaram de orar, o lugar tremeu. Ora, o diabo ficou revoltado, começou a prender alguns líderes da igreja. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? Que quem era preso, eles simplesmente tornavam uma semente desta promessa, e quem não podia ficar, ele não ia fugitivo não, ele ia anunciando o evangelho. Diz a Bíblia Sagrada, que em Colossenses capítulo 1, versículo 6, em Romanos capítulo 1, versículo 8, que aquela gente em todo mundo habitado levou o evangelho. Ora, pasme você, a igreja primitiva não tinha internet, não tinha som, não tinha telefones modernos, não tinha nenhum meio de comunicação, humanamente falando, rápido. Mas a Bíblia vai mostrar para nós, a história testemunha para nós, que em menos de 30 anos, eu não disse 30.000 anos, não, é 30 anos, eles anunciaram o evangelho em todo o mundo habitado. Ora, alguém está dizendo: Jesus vai demorar muito, porque em missões se fala a estatística que mais de 2 bilhões de pessoas ainda não ouviu falar o evangelho. Ei, não se acomode a isso, sabe por quê? É porque a nossa inércia espiritual, ela não coloca Deus no plantão dizendo: olha, eu quero ver o povo agora evangelizar, e quando eles não evangelizam, eu não vou voltar para buscar a igreja. Não se aproprie disso não. O evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que começou no judeu, passou pelo grego, mas a Bíblia vai dizer que ele mistura tudo num pacote. Por isso que em Colossenses capítulo 1, versículo 20, a Bíblia vai dizer que ele une céu e terra. Une por quê? Porque o poder do evangelho, ele é transformador. Esta noite eu gostaria que você saísse daqui tomado por esta palavra. Eu faço parte daquilo que o salmista revela no Salmo 68, versículo 11: milhões, miríades de portadores de boas novas. Pastor, o que eu preciso? Sair daqui cheio da promessa, sair daqui tocado pelo Espírito, porque um homem cheio do Espírito Santo de Deus, a história vai mudar por causa do seu comportamento. Não é que o mérito é humano, mas o que ele tem, ninguém pode conceder, apenas o Espírito de Deus. Diz a Bíblia que agora aquela igreja que estava com 3.000, ela passa para 5.000, e de 5.000 passa para milhões. O segredo da igreja é a promessa do Espírito Santo de Deus. Fica de pé no nome do Senhor Jesus. Pastor Alex me autorizou a orar aqui. Eu não quero que você saia daí por causa do distanciamento, mas eu não quero que você saia do posicionamento espiritual. Eu quero que você nesta noite, quantos aqui ainda não são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão. Quem não é batizado, levanta alto, é alto mesmo. Glória a Deus, não são muitos, mas você é importante no projeto. Você é importante no projeto de Deus,
Porque se você atenta para Atos capítulo 8, a perseguição, ela agora levou aquela gente de encontro à promessa. Se você olha para Atos capítulo 10 e capítulo 11, quando Pedro pregava, o Espírito veio sobre eles. Quando você chega em Efésios, ou em Éfeso, no capítulo 19 de Atos, você vai ver Paulo impondo as mãos e eles recebem o poder do Espírito. Eu quero dizer para você nesta noite, que aquilo que o Senhor startou no céu, nunca mais volta para lá. Sabe por quê? É porque é para nós. Esse poder é para nós, é para os nossos filhos e para todos quanto o Senhor chamar. Enquanto você fecha os seus olhos, eu quero orar por você nesta noite. Você que não recebeu ainda o batismo com o Espírito Santo, hoje pode ser a sua noite, pode ser o seu momento. E você que já recebeu, não é apenas para constar na listagem de membro de uma igreja pentecostal. Você recebeu, porque um dia a Bíblia vai dizer em Coríntios capítulo 5, versículo 10, nós vamos ter que apresentar diante do tribunal de Cristo, e Ele vai perguntar, o que você fez com aquele poder que eu te dei? Aleluia. O que você fez com aquela promessa, que eu gerei ela por 820 anos, 853 anos, até ela ser estabelecida em Atos, e nunca mais parou. O que você fez? Você recebeu o poder, foi para poder levantar esta palavra transformadora. Você recebeu o poder. É por isso que Paulo, ele vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 4, nós sofremos pressões por todos os lados, mas quanto mais pressão, mais poder, quanto mais pressão, mais resultado, porque nós estamos palmilhando os últimos momentos da igreja na face desta terra. E perceba que é o grande, eu acredito nisto, é o último grande avivamento de Deus na face da terra. Osso seco vai ter vida, sepultura vai ser aberta pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ore comigo nesta noite. Eterno e soberano Deus, eu te louvo porque nesta noite estamos diante de uma palavra transformadora, uma palavra que quando alguém quis comprar, não estava à venda, quando alguém pediu a procuração emprestada, ficou endemoniado. Senhor, é porque o Senhor reservou para nós, que esperamos, acreditamos e apossamos da promessa. Senhor da glória, nesta noite está um grupo de pessoas que foram envolvidas por um desejo de estar na tua casa, sabendo que falaria, Senhor, do Espírito Santo de Deus. São pessoas ávidas pela tua presença, são pessoas, Senhor, que não têm a sua vida por preciosa, porque acredita, Senhor, que esta vida que nós estamos tabernaculando nela, é apenas o protótipo daquilo que vamos experimentar na eternidade. Mas Pai, eu quero te pedir que nesta noite, quando o Senhor assopra o teu Espírito sobre nós uma vez mais, a nossa sensibilidade espiritual, ela venha ser aguçada, e nós possamos aqui, segundo escreve o proverbista Salomão em 24:11, onde o texto vai dizer que nós precisamos apiedar da multidão que caminha apressadamente para o abismo. Que esses gritos de perda, Senhor, que esses gritos, Senhor, de pessoas que estão caminhando rumo à condenação eterna, possa mexer com a nossa alma, possa ativar a compaixão no nosso coração, porque o poder do Espírito nos foi outorgado para esta grande finalidade, que é levar o Evangelho até os confins da terra. Senhor amado, nesta noite eu te peço que haja uma manifestação transformadora de poder nas nossas vidas, para que nós vamos às nações, para que não nos contentamos com o nosso bairro, a nossa cidade, mas que nós viemos romper todos os limites pensáveis e impensáveis, por causa do poder da tua palavra. Que esta promessa, Senhor, inunde as nossas vidas, inunde aqueles que estão nos assistindo, inunde aquele que crê na palavra do Senhor. Assim nós oramos em o nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. Muito obrigado.